e hoje nós vamos falar vencendo o medo. Então, no versículo 1 deste salmo, nós vimos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando nós pensamos a respeito do medo, nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida. E recentemente, até nós estamos vivenciando, porque faz parte da vida de uma amiga da nossa família, nós temos uma jovem que tem uns 3 anos que ela passou por uma dura prova com leucemia. Fez quimioterapia, radioterapia, todo o tratamento difícil. E como os médicos afirmaram, deu alta, ela ficou limpa. E agora, neste mês, infelizmente, esta enfermidade retornou de uma forma muito aguda. Nós temos orado junto, várias igrejas estão orando, e nós imaginamos como está o coração desta jovem, como está também, nós olhamos o nosso coração que estamos de fora, e vemos assim, quanto que ela deve estar sofrendo, até porque ela já passou por um momento de tratamento severo, e agora já de uma forma grave, que ela entrou para o banco de doação. Então o temor, se vai ter doador, quando terá, quanto tempo vai ser de químio, de rádio, de dores, sofrimento, e assim, imagine o coração dessa jovem. Nós olhamos o nosso. Estamos vivendo um momento de troca de governos, governo federal, governo estadual. Isso nós percebemos as edições de decretos que deixam ansiedade no coração. O que isso vai virar? Por que estão mexendo? Por que estão tentando encerrar uma empresa? Isso vai impactar no salário deste meu amigo, dessa pessoa. Talvez uma decisão federal venha mexer até mesmo no sistema S, onde eu trabalho, pode impactar. Então vem aquela situação: o que vai ser o futuro? E o que vai ser a minha provisão? Então, são os temores que vão aproximando. Temos também neste exato período o Ceará fervilhando de insegurança. A gente olha para o governo, e esses dias eu li uma frase, o governador dizendo: agora nós vamos ver quem é que manda. E aí parece-me que traz uma sensação: já estamos vendo quem é que está mandando. Mas vem aquele temor: e se isso se alastra no Brasil, se essa onda de ataques, se essa revolta do crime organizado começa a se alastrar no país, o que será do nosso país, o que será da nossa cidade? Como que nós vamos lidar com esta insegurança, sabendo que até aqui no Mato Grosso nós estamos com um número reduzido de policiais na rua e tal? Então isso traz temor. Falando nisso, nós vimos recentemente, no mês de janeiro, um jovem temendo pela segurança aqui do Brasil e no Rio de Janeiro, resolve fazer um intercâmbio fora do país. Indo em direção ao aeroporto, foi alvejado num cerco criminoso e morreu. Imagine então o medo que as pessoas estão passando, quantos temores, quantos motivos, quantas más notícias, e às vezes nós até achamos que as notícias são intencionais para causar climas de temor como este. E medo do futuro, outros têm até medo do seu passado de vir à tona. Então alguns até começam a temer sobre os relacionamentos, com quem se relaciona. Será que eu conheço mesmo essa pessoa com quem estou me relacionando? A tempestade, o desemprego e tudo mais. Os estudos classificam este medo, que é chamado medo irracional, que tira a pessoa do seu controle, como as fobias. Então,
nós temos a agorafobia, que é o medo de lugar, como espaços abertos, multidões. Tem a fobia social, da exposição, que a pessoa tem medo de se expor, ou do que as pessoas vão pensar a respeito dela, e muitas outras, não vamos entrar tanto aqui não. E aí a gente olha para este salmo, o Salmo 27, Davi falando: o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem terei medo? De quem terei temor, se Ele é a minha fortaleza? E nós olhamos, quando é que Davi escreveu este salmo? E Davi escreveu num momento de tremenda turbulência na sua vida. Foi quando ele estava fugindo da perseguição do rei Saul. Então, está naquele período onde a gente lê a história, que ele está falando que ele se escondeu na caverna de Adulão, no período em que ele teve que mandar os seus pais para um outro país, para serem protegidos, que ele teve que se esconder no próprio reino inimigo dos filisteus. Foi nesse período que ele escreveu este salmo. Então nós vemos que quando ele expressa a sua adoração ao Senhor, ele não esconde o momento que ele está vivendo. Ele fala do risco que ele estava passando por causa dos malfeitores, no versículo 2, do que ele estava sendo difamado, lá no versículo 12, no versículo 2 e 12 ele fala que ele estava sendo jurado de morte. Então, ele está ali revelando o seu coração sincero de um servo diante do seu Deus, que está vivendo este momento de tensão, de confiança em Deus e também dos efeitos deste mundo caído que nós vivemos. Porque este medo que nós vivenciamos é um efeito por causa do pecado. É um efeito da queda. Senão nós não estaríamos vivenciando esses pavores no mundo. Então, nós vamos olhar para este salmo e aprender com a revelação de Deus no coração de Davi, como é possível vencer esses temores. E primeiro, nós podemos perceber que nós vencemos os nossos temores conhecendo a Deus. Davi expressou isso logo no início. Quem é o Deus que Davi serve? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Rei dos reis que ele diz tanto? Ele diz que o Senhor é a minha luz, é a salvação e é o forte refúgio. Tem versão que ele fala que é um rochedo forte. Então, ele conhecia o Senhor. Então, é por isso que ele podia expressar que ele não tinha medo, porque ele conheceu o seu Deus. E nós vemos essa situação, e ele expressava nessa clareza que ele tinha, que o Senhor era a sua luz, porque ele cria claramente que a vida dele era clareada pela glória iluminadora e protetora da graça de Deus. Então ele expressou isso porque ele percebeu que na sua mente havia renovação e transformação efetuada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E esse Espírito do Senhor é a luz que ilumina o seu coração e lhe dá força para ele viver aqueles momentos terríveis, apavorantes do ponto de vista humano, mas firmado na rocha que é Cristo Jesus. Por isso que nós olhamos para a palavra do Senhor e nós nos enchemos de confiança ao conhecermos ao nosso Deus, que até mesmo a sua palavra é lâmpada para o nosso caminho, que nos conduz a este caminho reto que aponta a Jesus Cristo.
Por isso que o salmista escreve que a palavra do Senhor é lâmpada para o seu caminho, porque é esta palavra que ilumina e aponta até ele chegar a Cristo Jesus. E Jesus Cristo, a quem esta palavra está apontando, é o mesmo que falando com seus discípulos, e João registra isso, diz em João no capítulo 8, ele diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Davi está expressando que o Senhor é a minha luz, ele está crendo justamente, e está tendo esta revelação de Jesus Cristo, a luz que nós temos na nossa vida, a luz que ilumina o mundo, e que ele está seguindo, e por isso que ele não se sente, mesmo na tribulação, andando em trevas. Ele não está dizendo que ele não tem temor, porque ele era forte, porque ele era poderoso, porque tinha saúde, ou que as circunstâncias estavam muito fáceis para ele dizer que não tinha temor, mas porque o Senhor era a luz do seu caminho, a luz da sua vida. Ele conhecia quem era o Deus que ele estava servindo, ele conhecia qual era o poder dessa luz na vida dele e dos que estavam com ele, e por isso que ele expressou, ele é a luz e a minha salvação. O que mais ele estava precisando era de salvação daqueles momentos difíceis da sua vida, mas ele conhecia o Senhor, que era aquele que clareava o seu caminho, que iluminava aquele período de trevas, iluminava toda a sua vida, não somente aquele período, mas que o Senhor é aquele que é a salvação da sua vida, tanto dos seus inimigos, quanto da sua vida, quanto a vida eterna com Deus. É isso que ele confiava, é isso que ele reconhecia no Senhor Deus, e ele diz, em Deus me refugio, porque Ele é a minha fortaleza. Quando nós olhamos essa palavra de rocha, de refúgio, de fortaleza, nós vemos proteção. Então ele conhece o Deus da proteção, e ele diz exatamente que eu estou sustentado nele. E no Salmo 11, nós vemos uma expressão também de Davi, que fala que Deus dos céus, com seus olhos observam os homens, prova o justo, mas os ímpios ele faz chover brasas ardentes. Então ele expressa essa confiança no Senhor, e ele olha também e diz no Salmo 17, que o Senhor Deus, em quem ele confia, que é o refúgio dele, que é a fortaleza dele, ele é aquele que protege as nossas vidas, como a menina dos seus olhos. Os nossos olhos são os órgãos, é o órgão, vamos dizer assim, mais sensível que nós temos, e o Senhor protege como nós protegemos os nossos olhos. O Senhor protege as nossas vidas. Ele está dizendo isso porque ele confia no Senhor, ele conhece o Senhor. No Salmo 18 ele diz que ele é a rocha minha e fortaleza, ele é o meu libertador. E quando nós olhamos para o profeta Isaías, às vezes a gente lembra das profecias duras a respeito de Judá, às vezes as pessoas têm dificuldade da leitura de Isaías, mas Isaías tem um cântico lindo no seu capítulo 25, e olha aqui que diz o cântico de Isaías no capítulo 25, do 4 e 5, ele diz que o Senhor é refúgio para os pobres, ele é refúgio para os necessitados na aflição, ele é abrigo contra a tempestade, é sombra contra o calor. Aqui em Cuiabá nós temos tanto calor,
refrigere-se no Senhor. O Senhor é sombra para as nossas vidas. Ele silencia o bramido dos estrangeiros, no caso aqui dos perseguidores do povo de Israel, e a canção dos temíveis, desses inimigos temíveis, é emudecida. Este é o Senhor quem nos protege. Será que nós estamos conhecendo o nosso Senhor? Será que nós estamos dando conta do poder que tem o nosso Deus? Qual é a nossa esperança? É no Senhor ou é nas nossas, no nosso poder, na nossa capacidade, na nossa habilidade de decisões? Veja que Davi não estava parado, ele estava tomando decisões com os seus homens que ele estava responsável, decisões de fuga, decisões de esconderijo, decisões de ataques, mas primeiramente ele estava revelando quem era o Senhor que cuidava e que livrava do seu temor. E nós aprendemos também neste Salmo de Davi, que nós vencemos o medo. Eu venço o medo confiando em Deus e não negando os problemas. Às vezes, você pode até encontrar alguém te aconselhando, fala, não, olha, você tem que seguir em frente, esquece o que está acontecendo, siga em frente, como se te orientando a ignorar os perigos, ignorar os fatos que têm ocorrido na vida. Não, Davi venceu o medo confiando em Deus, mas não negando os problemas. Ao reconhecer o Senhor, expressar que ele conhecia quem era o Senhor de sua vida, Davi não nega as circunstâncias duras da sua perseguição. Ele diz que homens maus estavam perseguindo, inimigos estavam fazendo cerco militar. O Salmo 27 está expressando tudo isso. No dia, ele passava por dias de adversidade. Quem não os tem? Quem não tem dias difíceis na sua vida? Né? Todos nós temos, mas Davi está expressando que ele tinha esses dias. Sensação de insegurança, dia que parece que o Senhor não está o ouvindo. Será que alguém aqui se identifica com Davi? Parece que tem dia que você está até orando e acho que minha oração não está passando do teto. Talvez alguém fale isso, né? Olha só, ele até falou que ele estava se sentindo abandonado, quando ele expressa, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Sensação até mesmo de abandono, de conspiração grande contra ele, e sente até mesmo entregue aos caprichos do inimigo, que esses inimigos que respiram violência contra ele. Olha só, então, como é que pode um homem, nessas condições, confiar em Deus? Então, nós percebemos que confiar em Deus é uma questão de vontade. Mas veja só, é uma vontade submissa à verdade bíblica, pela fé em Deus. Porque, na realidade, não é como se nós estivéssemos fazendo uma escolha de uma roupa. Eu quero essa daqui, eu quero aquela outra roupa, agora eu quero a confiança. Não é isso, mas é olhar para a palavra do Senhor, que diz, como nós vimos aqui no versículo 14, foi repetido pelo diácono Daniel, dizendo, espere no Senhor. E às vezes nós não queremos esperar no Senhor. Então confiar é tomar a decisão, fazer a escolha diante da palavra do Senhor, é ter submissão à palavra do Senhor, que diz para que nós esperemos no Senhor, confiemos no Senhor, naquele que cuida de nós, naquele que
cuida de nós como a menina dos seus olhos, é olhar para essa palavra, nele eu vou confiar. É isso, é reconhecer que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração vai tender a não confiar, mas nós vamos obedecer à palavra do Senhor, olhar para a palavra do Senhor, e obviamente nós vamos confiar que o Espírito Santo do Senhor é quem vai agir no nosso coração para estabelecermos este elo de confiança no Senhor. Então, é esta vontade que nós temos, e ainda com a fé no próprio Deus, que Ele está nos ajudando com o seu Espírito, intercedendo por nós nos momentos em que nós não damos conta, não temos condições de confiar, o Espírito age na nossa vida, e nós passamos a estabelecer e seguir esta vontade, esta escolha de confiar no Senhor. E nós vemos também que a confiança nele não pode ser determinada pelos nossos sentimentos, porque as circunstâncias que nos cercam vão ferir os nossos sentimentos. Qual pessoa que não sofre dentro do seu lar uma afronta que não vai ter os seus sentimentos feridos? Se nós tomarmos essa decisão de confiarmos em Deus pelos nossos sentimentos, nós não conseguiremos confiar em Deus. Por isso, é uma atitude de humildade e submissão à palavra do Senhor. Os nossos sentimentos são influenciados pelos problemas, mas a nossa confiança na palavra do Senhor nos leva a agirmos com confiança. O autor Jerry Bridges, ele diz que a confiança em Deus, ela não virá mediante a isenção de dor, mas na capacidade de nós dizermos: Deus, eu não compreendo, mas eu confio em Ti. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, não tente você ficar procurando respostas. Às vezes você não vai encontrar as respostas ali, mas na palavra do Senhor você vai encontrar a resposta. Inicialmente, a primeira resposta que vai encontrar é a de confiança no Senhor. Na confiança que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Na confiança que o Senhor Deus é aquele que nos criou e, portanto, é aquele que nos sustenta em todos os dias da nossa vida. Por isso que o salmista diz: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Isso é submeter-se à palavra. Isso é expressar que não são os sentimentos que guiam a minha vida no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento de confiança em Deus. Você já decidiu esperar em Deus? Se não decidiu esperar em Deus, hoje é o momento de você refletir na segurança da palavra do Senhor e esperar em Deus, confiar em Deus, depositar a sua esperança no Senhor. Não confie nos seus sentimentos. Os seus sentimentos te levarão à destruição, porque os seus sentimentos são enganosos e são frágeis diante do problema. Nós precisamos confiar em Deus. E olhamos também neste salmo e aprendemos que nós vencemos o medo, firmando-nos no lugar seguro. Davi venceu os seus temores, firmando a sua vida, firmando a sua fé, a sua esperança no lugar seguro. Talvez você pergunte, então, onde é o lugar seguro? E Davi nos revela, obviamente Deus está iluminando a sua mente, inspirando a sua mente, seu coração para escrever este salmo, para revelar onde é o lugar seguro.
Como é que eu encontro este lugar seguro? E nos versículos 4 até o 6, nós vemos aqui, olha, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Até o versículo 5. Então ele pede para morar na casa do Senhor. Quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que no Oriente havia um costume que, tanto no período de tendas, quanto nas casas, o hóspede era protegido pelo seu anfitrião. A responsabilidade da vida do hóspede estava sob guarda do anfitrião. Olha que expressão de confiança em Deus. Senhor Deus, que eu possa habitar na tua casa. Ou seja, Senhor Deus, na tua casa eu estou protegido pelo Senhor. E quando nós compreendemos a expressão de casa do Senhor, nós falamos tabernáculo, nós lembramos do templo, né? Mas o que mais importa é que tanto o tabernáculo quanto o templo representavam o que para Israel? A presença de Deus. Ou seja, o pedido de Davi é: Senhor, que eu possa habitar diariamente, constantemente, toda a minha vida na tua presença. Quer lugar mais seguro do que esse? Habitar na presença de Deus, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele diz: habitar na presença de Deus que me traz segurança. Por isso que o salmista no Salmo 84 fala que habitar na casa de Deus um dia é mais precioso, é melhor do que 1000 em outros lugares. Porque o salmista, Salmo 84, também sabia que habitar na presença de Deus é um lugar de segurança. E nós vemos que no versículo 5, ele diz: o Senhor me guardará protegido na sua habitação, e me colocará sobre um rochedo. Vai ter uma versão que vai dizer sobre uma rocha firme. E quando nós olhamos para uma rocha firme, o Antigo Testamento está apontando para quem? Para Cristo Jesus, que é a pedra de esquina, que é a rocha firme, a pedra angular. A nossa sustentação é o Senhor Jesus Cristo. Davi estava tendo a revelação lá no Antigo Testamento, ele estava tendo a revelação que no Senhor nós seremos colocados sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nós estaremos firmados em Cristo Jesus. É esta a habitação que Davi está pedindo. E ele olha, procurando e demonstrando este lugar seguro. Ele diz que estar na casa do Senhor é um lugar onde eu tenho a possibilidade de fazer a minha contemplação. Outro lugar seguro, contemplar o Senhor, contemplar a bondade do Senhor. Quando nós olhamos contemplar a bondade do Senhor, nós percebemos que nós olhamos para o Senhor poderoso, a sua bondade e a sua misericórdia, e deixamos de olhar para a nossa lamentação. Enquanto nós estamos olhando para a circunstância da nossa vida, triste, desastrosa, nós começamos a lamentar. Mas quando nós começamos a contemplar o Senhor, nós passamos a olhar para a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia. E isso nos leva à adoração
que Jesus expressou para aquela mulher que está registrada lá em João, no livro de João, que nós vemos que os adoradores do Senhor o adorarão em espírito e em verdade. Aqueles que contemplam a glória do Senhor, contemplam a bondade do Senhor, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. No Salmo 23, Davi também, escrevendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele vai expressando, faz-me caminhar em verdes pastos, tal, e ele diz: porque a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias e nos manterão aonde? Na sua habitação. É precioso quando nós enxergamos um coração do servo de Deus. Olha o que ele revela. Ele revela a confiança em Deus e revela que o próprio Deus, na sua permissão de nos deixar contemplá-lo, esta contemplação nos levará a manter-nos na sua presença. Então, o que é materialmente, vamos dizer isso, na prática, esta contemplação? Nós vamos parar um dia, ficar lá olhando e tal. Meu irmão, essa contemplação é a nossa contemplação diária de meditação na sua palavra, de oração e de busca pela santidade da nossa vida diante do Senhor. Isso é o contemplar o Senhor, porque nós, na presença de Deus, temos a possibilidade de meditar na sua palavra, de orar ao Senhor expressando o nosso coração. Este salmo é uma oração. Olha o quanto ele abriu o seu coração diante de Deus. É o que nós fazemos na oração e na meditação. E isso nos leva a aprender diariamente com Ele, que é o que Ele diz no versículo 11: ensina-me o teu caminho, Senhor, me conduz por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Como é que ele vai aprender, se não contemplando o Senhor na sua meditação da sua palavra, e na sua intimidade com o Senhor? Por isso que no versículo 9 e 10, ele fala que ele, mesmo longe da sua cidade, longe do tabernáculo, longe do sacerdote, mas ele, no versículo 9 e 10, ele diz que quanto buscar a tua face, o meu coração buscará o Senhor continuamente. Então, independe se nós estamos aqui no templo, se nós estamos no nosso lugar de trabalho, nós precisamos contemplar o Senhor, buscar a face do Senhor, exaltar o seu nome, com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos. Às vezes, nós estamos querendo esconder de Deus, mas Davi queria encontrar o Senhor, buscar a face do Senhor. Nós vemos que no versículo 7, ele diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Isso expressa uma súplica. Um outro lugar seguro na nossa vida espiritual para vencer os nossos temores é a súplica, é a nossa oração de pedido ao Senhor, porque na súplica, como filhos do Senhor, nós pedimos a Ele em oração, crendo no seu poder, na sua autoridade e na sua bondade sobre nós. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos deixando o nosso orgulho de lado e declarando que nós cremos, que nós confiamos e dependemos do nosso Senhor na nossa caminhada. E quando nós olhamos isso, nós vemos o rei Josafá, que estava numa tremenda batalha,
e os inimigos haviam cercado Josafá, e ele diz no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 3, alarmado, olha só, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Olha que importante, o rei, vendo a sua situação de perigo, ele decidiu, porque ele estava com medo, alarmado, ele decidiu buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. E nós vemos, olha aqui, olha, no versículo 12, ó nosso Deus, Tu não irás julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso, que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Quando nós estamos em situação como essa, que nós não sabemos o que fazer, vamos olhar para a palavra do Senhor e aprender como Davi, a confiar no Senhor, aprender como o rei Josafá, eu não sei o que fazer, mas nós vamos confiar em Ti. E aí o Senhor responde, não, lá no versículo 15, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. O Senhor está falando, não fiquem desanimados por causa desse exército grande. Como diz, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua angústia, mas Deus fala, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Isso é a revelação, só recebe isso quem se prostra diante de Deus em oração e súplica, porque não está agindo pela sua própria vontade, mas olhando e buscando a vontade de Deus na sua vida. Outro lugar seguro que Davi está revelando aqui é a segurança no consolo do Senhor. Ele diz, até que se ele perdesse o apoio dos seus pais, ele confiava que Deus lhe acolheria. No momento em que os seus sentimentos estão tão abalados, que você se sente até mesmo abandonado por seus amigos, por seus familiares, e aqui até essa expressão, até mesmo pelos seus pais, não se preocupe, porque Deus lhe acolherá. Por isso é importante nós buscarmos o Senhor, vivermos um relacionamento agradável diante de Deus, porque nele nós temos a segurança de vivermos, de sermos acolhidos. Será que nós cremos a ponto de, se perdermos tudo, o Senhor é suficiente para nos acolher? Nós estamos nessa confiança? Ou nós estamos morrendo por tudo que está acontecendo, morrendo de temor, morrendo de angústia, morrendo de ansiedade, porque eu não estou confiando no acolhimento de Deus? Como eu estou agindo diante dos problemas? Como eu estou agindo diante dos meus temores? E Davi encerra este salmo de uma forma maravilhosa, convidando tanto a si mesmo, quanto aqueles homens que estavam com ele, espere no Senhor. Espere no Senhor. E ele completa dizendo, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar no Senhor é uma atitude de confiança. Esperar no Senhor é a mesma palavra que ele deu, espere no Senhor e seja forte e corajoso, é a mesma palavra que o Senhor Deus deu a Josué quando foi assumir o lugar de Moisés. E ele diz, seja forte e corajoso. E ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Portanto, é isso que ele fala. Olha só, Deus prometeu e disse, portanto, seja forte
e corajoso. Estão percebendo como a nossa confiança em Deus é baseada na sua palavra? O Senhor está conosco, portanto, seja forte e corajoso. O rei Ezequias, quando estava cercado pelo rei assírio Senaqueribe, ele diz exatamente para o povo de Israel, de Judá: olha, sejam fortes e corajosos. Ele chama o povo para confiar em Deus, porque ele diz: esse exército é grande, tem muitos soldados, mas este rei é poderoso, mas eles estão confiados na força do homem, mas nós estamos confiados no nosso Deus. Nós temos o nosso Deus. É essa a nossa esperança, que não é a força do homem, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não são as nossas negociações, a nossa política que fazemos, mas é a força e a presença, é o poder de Deus que está em nossas vidas, que está conosco diariamente. Por isso que ele disse: seja forte e corajoso. Então, queridos irmãos, como é que eu posso vencer os meus temores? Primeiramente, conhecendo o Deus que nós servimos. Você conhece o Deus a quem você serve? Segundo, confiando em Deus. Não é negando os problemas que você tem passado, mas confiando em Deus, não olhando para as circunstâncias, mas confiando em Deus. E terceiro, firmando a sua vida no lugar seguro. E onde é o lugar seguro, se não nele, no próprio Senhor, no próprio autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo. Quando nós olhamos e percebemos aqui a ideia de permanecer na casa de Deus, nós percebemos que aponta para a habitação de Deus em nós. Olha, Davi estava falando que eu possa habitar na casa do Senhor, e quando Jesus veio ao mundo, ele falou que ele habitaria em nós todos os dias. Ele diz: nós viemos e faremos nele morada. O Senhor habita na nossa vida. Aqueles que creem em Cristo Jesus habitam com Cristo, habitam na presença de Deus, porque Cristo habita naquele que crê em Jesus Cristo. O Senhor Deus habita nele. Ele é templo, ele é casa, ele é morada do Senhor. Por isso que Jesus apontou dos ramos, e fazendo justamente a menção dos ramos que estão ligados nesta videira. Habitar em Cristo é permanecer na videira, a videira verdadeira. E aqueles que estão ligados nesta videira vivem na presença de Deus, e os seus frutos são bons, seus frutos são permanentes. E neste texto de João 15, que fala sobre a videira, nós encontramos que, estando na videira, nós temos alegria no Senhor, e a nossa alegria é completa. Porque, o que nós percebemos? Quando nós vivemos uma vida temerosa por causa das circunstâncias, a primeira coisa que sai do coração do homem é a alegria. Passa a vir a tristeza, a angústia no seu coração, mas em Cristo Jesus, a morada de Cristo Jesus em nós, tem a permanência na videira, e o nosso fruto é fruto de alegria, e a nossa alegria é completa. Nós somos feitos amigos de Deus. Jesus é a expressão maior do amor de Deus. A primeira carta de João
está expressando justamente isso, que Jesus é esta expressão maior do amor de Deus para conosco. Nós conhecemos o amor de Deus e o amor que Ele tem por nós, quando nós confiamos nesse amor. E quem é esse amor? O próprio Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós confiamos em Deus. Olha a ligação, como é que eu vou conhecer a Deus? Confiando em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Você está permanente nessa videira, conhece o amor de Deus e permanece neste amor. E olha o que João diz: permanecemos em Deus, Ele permanece em nós. E aí o mais precioso de tudo isso: no amor não há medo. Olha que lindo, em Cristo Jesus não há medo. Nada neste mundo vai nos fazer ter medo, mas pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Os problemas estão te dando medo? Olhe para Cristo Jesus. Os problemas estão te angustiando? Olhe para Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Olhe para a palavra do Senhor que te leva a Cristo Jesus, para que Cristo Jesus faça morada no seu coração. Por isso que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Da mesma forma que o salmista também expressou: eu confio em Deus, então o que é que me pode fazer o homem? Nada. O homem pode até chegar a tirar a minha vida, mas a minha vida eterna está guardada em Cristo Jesus. Eu tenho confiança. Eu posso perder todas as coisas neste mundo, mas a presença de Cristo Jesus, a presença do Deus triuno na minha vida, eu não perco, porque ela está guardada na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus, escrevendo para os irmãos que estavam vivendo tremendo período de sofrimento, e por amor a Jesus, perdendo até mesmo seus bens, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos a corrida que nos é proposta. Olha o que ele está dizendo: não fique parado, não pare a sua vida por causa dos problemas, corra a vida que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus colocou na sua mão um ministério, exerça esse ministério. Se Deus colocou na sua mão uma empresa, trabalhe nessa empresa. Se Deus colocou na sua mão um emprego, uma família, filhos e tal, corra naquilo que o Senhor, na corrida que foi proposta para você, que o Senhor te deu. Mas Ele dá um conselho: faça tudo isso, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não faça pela sua força, não faça pelo seu conhecimento, mas faça olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, vamos dizer como Davi? Você pode repetir comigo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Este texto precisa ficar gravado no nosso coração, porque os problemas se repetem, os problemas se avolumam, mas nós
precisamos olhar para a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: espere no Senhor, espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, confiar que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E aí, eu não preciso ficar com medo se vai ter insegurança no país, se vai ter continuidade da empregabilidade no país. Eu não preciso temer se vai ter um desastre na nossa cidade, se a cidade vai afundar ou se a cidade vai voar. Não precisamos temer, porque no Senhor nós temos confiança. Amém? Glória a Deus.